gostaria de pedir ao senhor que já pudesse atender o requerimento de autoria do vereador João Luiz Abega para revogar todas as medalhas, aproveitar a oportunidade também para pedir a suspensão sobre os contratos, como do sistema da Câmara de Florianópolis, que custa R$500 mil ao erário, o custo de R$500 mil com a mídia, que também é um gasto da Câmara Municipal, além do sobrestamento imediato de qualquer pagamento da Lei Marcílio para servidores da Câmara aí, que ganham aí acima de R$20 mil, tá? O sobrestamento das assinaturas dos jornais da Câmara de Vereadores também, que é um custo de R$50 mil aí para os cofres públicos, e também um pedido para que não coloque nenhum projeto de aprovação de financiamento da Operação Asfaltaço. A gente precisa discutir com clareza antes de qualquer situação se nós vamos ter que gastar esse custo com asfalto ou com a saúde ou mesmo com o desenvolvimento econômico. Agora, presidente, direcionando a minha palavra ao Dr. Paraná, nosso secretário de Saúde, diga-se de passagem, um dos melhores secretários do atual governo, um grande técnico, professor. Dr. Paraná, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se o telefone do senhor ainda é o 999-83-1757. Eu pergunto aqui ao vivo e gostaria que o senhor pudesse me perguntar, porque depois eu posso fazer um link, ainda que eu não tenha réplica, eu posso fazer um link posteriormente em relação a isso. Doutor Paraná, idosos acima de 80 anos, tá? Muitos idosos. Nós temos o caso, por exemplo, de um senhor, que é o senhor Délio Venturotti, de 110 anos, né, com muita saúde e vigor, que aguarda a vacinação na casa dele. Desde semana passada, ele e a esposa dele, que tem 100 anos, que moram aqui no Carianos, bairro onde eu moro, que ainda não foram visitados pela equipe da saúde. Então, importante que essas pessoas que iam ser vacinadas lá atrás tenham aí sua vacina contemplada imediatamente. Registro 2 fatos também das nossas fiscalizações hoje, durante a questão da vacinação. Falta de água para os servidores beberem. O nosso mandato teve que comprar água, porque os servidores nos drive-thru não tinham água para beber. Então, isso é uma necessidade básica que a Secretaria tem que suprir essa demanda. Parece paroquial, mas não é. Precisa desse ajuste. Terceiro ponto aqui, que eu gostaria que o senhor pudesse passar para todas as equipes. Orientar na hora do drive-thru que os veículos puxem o freio de mão e desliguem o motor. O que aconteceu hoje no drive-thru da Via Expresso, ali na costeira do Prejubaé, foi que um veículo soltou a embreagem e quase machucou o técnico que estava aplicando e pode também machucar o paciente. Secretário, vamos lá, seguindo a ordem aqui, eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor, se o senhor tem noção do custo orçamentário no pico do contágio, né? Nós temos aí uma questão orçamentária aí quase na monta dos 370 milhões de reais para a saúde do município, me corrija se eu estiver errado, que está provisionado entre os recursos federais, municipais e estadual. Qual a sua sugestão para o Legislativo em relação à questão dos cortes de recursos, onde que a gente pode transferir, qual a área que o senhor sugere que essas transferências possam ser feitas? E eu gostaria de perguntar se o senhor concorda em cortar na carne, né, salários dos secretários, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores. Nós temos que dar o exemplo, se poderia cortar na carne, se o senhor concorda com isso. Também gostaria que o senhor pudesse levar ao prefeito Jean Loureiro o pedido para que sobrestasse o custo de 14 milhões com a mídia, tá? Dinheiro, eu já vi anúncio durante esse período sendo pago para falar de Covid. Pô, a mídia toda está falando, não tem necessidade, secretário, de gastar recurso para a mídia para falar de Covid, sendo que isso é um assunto de utilidade pública. Dito isso, secretário, 2 dias atrás eu tive na Passarela da Cidadania e fiquei abismado, porque o decreto do prefeito Jean Loureiro de isolamento, da não utilização de praça pública, não está sendo aplicado na Passarela. É uma verdadeira bomba-relógio, um contágio extremamente grande lá, são mais de 380 pessoas circulando entre elas, jogando futebol, extremamente aglomeradas, sem nenhum padrão de vigilância sanitária, ou seja, casa de ferreiro, espeto de pau. A prefeitura cobra o isolamento das pessoas, não permite que ela entre em praias, em praças públicas, mas dentro da Passarela da Cidadania não segue os padrões da OMS e não segue os padrões da própria vigilância sanitária, a qual é subordinado ao senhor. Finalizando, secretário, a pergunta que o Fabrício Corrêa colocou, essa possibilidade realmente de fazer o estádio da Ressacada, o Scarpelli, o Centro-Sul, o Luiz Henrique da Silveira lá no norte da ilha, outros centro-eventos,
de hospitais de campanha, como colocou o vereador Afrânio. Né? E vale lembrar que aqui a minha proposta é que a Câmara possa cortar o seu orçamento, que é na monta de 74 milhões de reais, pela metade. Então, isso daria 37 milhões que poderiam ser reaplicados aí para a saúde do município.